As viagens de Lula foi a justificativa do Palácio do Planalto em relação ao gasto recorde de Lula no cartão corporativo. Essa, inclusive, é a manchete hoje principal do jornal Folha de São Paulo, no impresso, né, mostrando que Lula gastou quase 8 milhões de reais com gastos de cartão corporativo e superou Bolsonaro, Temer e Dilma nesses gastos. Quando faz uma divisão, inclusive, por mês, dá mais ou menos 1.100.000 reais por mês. De acordo com o comunicado do Palácio, o valor aconteceu pela intensa agenda internacional do presidente. E disse: o Brasil havia abandonado seu protagonismo internacional e para reverter este quadro, o presidente Lula vem realizando uma intensa agenda de viagens internacionais diretamente e que isso resultou em gastos de 111 bilhões e meio de reais em novos investimentos para o país. Na verdade, essas viagens trouxeram esses recursos para o Brasil, 111 bilhões e meio de reais em novos investimentos. Então, justifica o gasto com cartão corporativo, justamente falando sobre o retorno que essas viagens que Lula faz traz ao Brasil. O governo deixou de publicar por quase 4 meses as faturas do cartão corporativo do presidente Lula, reportagem do jornal Folha de São Paulo, inclusive, dizendo que isso só foi voltar a ser publicado quando foi questionado a divulgação desses valores gastos, que foi interrompida em maio e retomada só na semana passada. A Controladoria Geral da União alegou para a Folha que houve mudanças no envio dos extratos de responsabilidade do Banco do Brasil. E após a regularização, a CGU informou os dados e com isso a Folha revelou que o presidente Lula tem gastado mais com cartão nesse terceiro mandato do que Bolsonaro, Temer e Dilma. É justificado, então, o Josias, essa justificativa do governo que trouxe de volta para o Brasil mais 111 bilhões em investimentos, é uma boa justificativa para ter batido recorde em gastos com cartão corporativo? Não é uma boa justificativa, não, Fabiola. Os gastos do Lula com o cartão corporativo podem ser justificáveis ou não. Para que o contribuinte brasileiro possa chegar às suas conclusões, é necessário que o governo trate esses gastos com transparência. Só a transparência permitirá que se conclua se esses gastos foram ou não justificáveis. Em relação aos gastos do cartão corporativo do Lula, Fabiola, o mínimo que o contribuinte pode exigir é que o governo trate esses gastos com o mesmo rigor que o PT e os seus aliados preconizavam para as despesas realizadas durante o governo Bolsonaro. Quando se descobriu que o Bolsonaro gastava de maneira injustificável dinheiro por meio do cartão corporativo da presidência, o PT gritava, cobrando transparência, os seus aliados também. O próprio Lula, durante a campanha, criticou severamente o Bolsonaro por conta da sua mania de decretar sigilo em relação a tudo que parecesse inconveniente. Então, o mínimo que se pode exigir agora, em relação aos gastos do Lula, é que o PT, o governo do PT, o líder máximo do PT, tratem esses gastos com a transparência que exigiam do adversário. Aí eles renderão homenagens ao contribuinte, e o contribuinte poderá tirar as suas conclusões. Essas viagens todas, Fabiola, do Lula ao exterior, as despesas relacionadas a essas viagens já são contabilizadas, os gastos já são realizados à margem do cartão de crédito. O hotel é reservado antes, as despesas com o transporte do presidente, tudo isso é reservado antes, a comitiva, a hospedagem, a alimentação da comitiva. O cartão corporativo serve para despesas extraordinárias, fora do país e dentro do país. Aquelas despesas que não podem ser licitadas, não são previsíveis e que o presidente precisa realizar, porque não é concebível que um presidente de um país como o Brasil não disponha de um mecanismo que lhe permita realizar esses gastos emergenciais. Agora, atribuir
esse recorde de gastos no cartão corporativo às viagens internacionais do Lula, não me parece um bom caminho, Fabiola. O único caminho aceitável aqui é a publicação de forma transparente desses gastos. Alega-se que o governo não pode fazer isso por questões de segurança. Isto é uma balela, isto é uma mentira. Não precisa dizer onde o presidente gastou, se estão receosos em relação à segurança, basta que se diga, Fabiola, em que o presidente gastou. Então, gastou em alimentação tanto, Isso. gastou com o item Especificar. tal. Especifica, não precisa dizer onde E comprou, dividir por por que viagem, comprou. por exemplo, nessa Evidente. viagem, né, gastou tanto, em imóveis, tanto, em Datas, alimentação. datas, a modalidade do gasto, com que gastou, aí sim o contribuinte poderá tirar as conclusões. Agora, essa justificativa de que, primeiro que esses investimentos que o Palácio diz, 111 bilhões em investimentos, isso é um vir a ser. São promessas que não se materializaram ainda. Não tem investimento já realizado decorrente das viagens que o Lula fez. E não dá, Fabiola, não dá para transigir com esse tipo de alegação. Muito Transparência, dinheiro. essa é a palavra. O nome do jogo é esse. Muito dinheiro, né? 1 milhão por mês, 1.100.000 por mês. Antes de mais nada, o Josias tem toda a razão em dizer que nem todos esses temas vão ter um impacto imediato para o Brasil, eu diria, nem nos próximos anos. São reformas que vão, se elas acontecerem eventualmente algum dia, elas terão um impacto talvez daqui a vários anos, certamente num próximo mandato presidencial brasileiro, ou seja, não é para agora. Agora, considerando isso, tem um outro aspecto que a gente precisa deixar muito claro. O sistema internacional está falido. Ele não funciona, ele não dá respostas às crises globais, não há hoje nenhum tipo de concertação para lidar com os problemas do planeta, e aí esses problemas são climáticos, que nós já estamos vivendo, os problemas migratórios, o mundo atinge mais de 100 milhões de refugiados deslocados pela primeira vez. Nós temos aí, obviamente, a questão da pobreza, da fome, que bate um nível que ninguém imaginou que faltando 7 anos para 2030, que é a meta, né? Em 2030, erradicar a fome, nós temos ainda 750 milhões de famintos pelo mundo, ou seja, muito longe de dar as respostas que o mundo precisa. Muito bem. Então, se esse sistema faliu, obviamente, a coisa coerente a ser feita é justamente pensar em soluções, ou pensar numa nova ordem que, antes de mais nada, reconheça que a atual relação de poder não é aquela de 1945. Ou seja, os países emergentes querem voz e voto nas grandes decisões do planeta. O problema, e aí o Josias tem toda a razão de novo, o problema é que esse é um debate que vem acontecendo desde os anos 90, ou seja, desde quando terminou a Guerra Fria, foi reaberto o debate sobre a reforma das Nações Unidas e nunca houve nenhum tipo de avanço. Por que não houve esse avanço? Porque aqueles que detêm o poder não querem ceder. É muito simples, no fundo, essa história. Aqueles que detêm o poder e que estiveram nessa situação de poder inquestionável nas últimas décadas, não estão dispostos a falar: olha, estava guardando a cadeira aqui para vocês, podem ficar com o poder. Isso não acontece no cenário internacional, obviamente. Agora, essa é uma situação que vive a ONU, por isso, sim, ela está esvaziada. E hoje, no meu texto, eu trago dados muito concretos desse esvaziamento. Por exemplo, o Conselho de Segurança não consegue mais tomar decisão sobre nenhum assunto. Por quê? Porque, claro, a guerra e também a rivalidade entre as hegemonias, aí, Rússia, China e Estados Unidos, impede qualquer tipo de acordo. Primeiro ponto. Segundo ponto, não há dinheiro. Os doadores não têm confiado na ONU para dar as respostas globais. Resultado disso, das 44 crises humanitárias que existem no mundo hoje, 44 crises humanitárias, não é só a Ucrânia, existem 44 crises no mundo. Dessas, só 6, Fabiola, têm orçamento de mais de 50% do que eles necessitam. Não é 50% do total, etc. Não. A ONU estabelece um orçamento para cada crise humanitária e a maioria delas vive uma situação que consegue coletar
20%, 18% desses orçamentos. Ou seja, a ONU não é capaz de tomar decisões políticas por conta do racha das hegemonias e não consegue, neste momento, atender a milhões de pessoas que passam fome, frio, são deslocadas. Ou seja, o sistema faliu. Esse reconhecimento precisa ser colocado sobre a mesa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ontem se pronunciou a respeito disso mais uma vez. Vamos até ouvir o que ele disse ontem no vídeo aqui que a gente tem à disposição. Nós temos 2 PADs em andamento, 2 PADs no âmbito da Polícia Rodoviária Federal. Um PAD se refere ao evento letal da rodovia, e nós nos solidarizamos mais uma vez e sempre com a Raquel e com a dor da sua família, que nós compartilhamos, e a outro PAD em relação à presença de policiais rodoviários federais no hospital. Então são 2 PADs já instaurados para a apuração completa desses eventos. Bom, é importante dizer que ainda tem muita coisa a ser esclarecida, né, Josias? Porque o pai da menina, ele falou sobre essa resposta negativa da Justiça para o pedido do Ministério Público Federal da prisão preventiva dos 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte da criança, né, na Baixada Fluminense. Ele falou, nada trará a minha filha de volta, mas quem tirou a vida dela tem que pagar. O mínimo é que se exige a responsabilização dos policiais, foi o que disse o pai da menina. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal falou em dor, né, e diz que pretende mudar a atuação do órgão. Foi o que disse ontem o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza Oliveira, que disse que a morte da menina atingida por tiros representa uma dor para a Polícia Rodoviária Federal. Ele falou assim, é uma dor institucional quando nós perdemos uma vida, qualquer que seja o fato gerador dessa perda. Quando vem um equívoco nosso, logicamente, ele ainda é maior. Essas são as falas que a gente escuta, né? Mas ao mesmo tempo os números são absurdos, né? A gente já tem pelo menos 11 crianças mortas no Rio de Janeiro por bala perdida desde o início do ano. Por isso a gente convidou a participar conosco aqui o René Silva. Ele é jornalista, ele é criador da Voz das Comunidades e ele super atua também acompanhando essas situações e trazendo também as informações à imprensa como um todo. Olá, René, obrigada por estar aqui. Bom dia a você. Olá, bom dia Fabiola, bom dia Josias, bom dia para todo mundo que acompanha aqui o canal UOL. Realmente, mais uma vez, mais uma situação que a gente fica aqui no Rio de Janeiro e no país assim consternado com tudo isso. E até eu queria lhe perguntar as respostas que vieram até agora e as explicações a respeito do caso da Heloísa. Como é que você recebe essas respostas? E o que é preciso mais? Porque o próprio Lula, né, foi às redes sociais para lamentar, criticar, inclusive, a ação da polícia. Isso é suficiente, René? Olha, acho que não é suficiente. A primeira coisa que a gente é um treinamento, um treinamento mais eficaz, que eles saibam, por exemplo, todos os casos de racismo, todos os casos de abordagem, de preconceito que já existem, eles vão se repetir. Daqui a pouco acaba o governo Lula e aí essas ações vão voltar a acontecer novamente em outros governos. O que a gente precisa fazer é que isso não seja Estado. Isso tem que ser uma política para toda a população. A gente tem que pensar na polícia brasileira como uma polícia referência. E como essa polícia pode ser referência? Diminuindo esses casos, evitando e quase zerando, se possível, os casos de crianças e pessoas que são abordadas de forma injustas e acabam sendo baleadas e morrendo, como foi o caso da Heloísa e de vários outros casos que a gente já acompanhou, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então é necessário que isso vire uma política de Estado e não uma política de governo, para que a gente possa ter esse episódio que fique marcado para que não aconteça novamente. René, tudo nesse episódio parece absurdo, né? Você tem uma equipe policial que, contra os regulamentos da própria Polícia Rodoviária, reage a tiros
de um carro que tentou escapar ali de uma barreira, mata uma criança. E aí, a morte da criança é apresentada como uma legítima defesa. Tenta-se alegar que um tiro veio do automóvel e tal. E depois disso, quase 30 policiais vão ao hospital como que a pressionar a família para sustentar a sua versão, a versão da polícia. Você vislumbra, você falou, a política de segurança deveria ser para toda a população. Você vislumbra uma cena como essa num bairro chique do Rio de Janeiro, a polícia alvejando um automóvel na zona sul do Rio e depois os policiais visitando a família da pessoa que foi alvejada, no caso aí uma criança alvejada, num hospital de luxo na zona sul do Rio. Você vislumbra essa cena ou não? Com certeza não, a começar pelo tipo de policiamento que existe em diferentes partes da cidade. Quando a gente fala do subúrbio, Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste, o tipo de polícia que atua nesse território é uma. Quando você vê a da Zona Sul, que é a polícia mais turística, lá, que atende os turistas e tudo mais, é outro tipo. Não é o mesmo tipo de armamento, por exemplo, que é utilizado. Você não vê os policiais com um fuzil para fora do carro da mesma forma que se vê aqui na Zona Norte, da mesma forma que se vê na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, a começar de tratamento que é dado em diferentes partes da cidade, você já vê que há uma diferença, sim, gritante, né, de como a polícia atua nesses lugares. E, de maneira alguma, isso nunca aconteceria na Zona Sul, e se acontecesse, a comoção seria absurdamente, assim, infinitamente maior. O caso da Heloísa é um caso que deveria o Brasil inteiro estar falando sobre, debatendo sobre, protestando sobre o que aconteceu, e não. Fica muito mais na bolha das redes sociais e sai uma reportagem ou outra nos telejornais, como se fosse uma coisa do cotidiano. Tanto que hoje a gente está contando números. São 11 mortos, 11 crianças mortas no estado do Rio de Janeiro só esse ano. Nós estamos no mês de setembro, nós estamos no mês 9, né? Já são 11 crianças. Então, assim, ainda tem mais 3 meses aí para o ano terminar. Quantas mais crianças vão morrer aqui no Rio de Janeiro? O que mais a gente pode viver nessa cidade? Então, de fato, a gente precisa olhar isso, porque não é de hoje que a polícia age dessa maneira, né? Desde sempre isso acontece. A gente já viu o caso do Eduardo de Jesus, do menino de 10 anos que morreu na porta de casa e depois foi comprovado que foi a polícia. Ele estava com o celular na porta de casa, a polícia confundiu o celular com uma arma, né, segundo eles, e aí atirou no menino sem ele ter feito nada, sem ter feito nenhum movimento. O caso da Agatha Félix, que morreu dentro da Kombi, que também teve uma repercussão muito grande. O mais recente caso do Tiago Flauzino, lá da Cidade de Deus, que morreu numa abordagem lá de moto. Então, todos esses casos de crianças e adolescentes que a gente vê e acompanha aqui no Rio de Janeiro, eles não acontecem uma comoção nacional e por isso até não vira uma política, não é um artista, não é um famoso, né? A gente viu agora recentemente casos de famosos se envolvendo em acidentes, e aí tem uma repercussão, já se pensa numa lei, já se pensa em mudar a política, já se pensa um monte de coisa. Enquanto isso, as nossas crianças pretas faveladas continuam morrendo nas favelas também. Bom, vamos falar sobre os dribles que estão dando no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do orçamento secreto. Mais uma reportagem do Rubem Berta, do Igor Mello e do Eduardo Militão, Josias. Dessa vez descobrindo aqui questões do atual ministro da Agricultura e senador licenciado Carlos Fávaro. Qual é a novidade? Segundo essa investigação aqui da nossa reportagem, o ministro emplacou em seu reduto eleitoral o maior convênio com dinheiro do caixa do Ministério da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro. Os recursos foram articulados por quem? Pelo general Braga Neto. Era o ministro da Defesa na época. Para obras apadrinhadas pelo Centrão. Mesmo depois do STF suspender o orçamento secreto. O que aconteceu? Os 30 milhões de reais para uma obra de pavimentação do trecho da rodovia MT-010, na região central de Mato Grosso, foram direcionados pelo então senador
por meio do programa Calha Norte do Ministério da Defesa em dezembro de 2021. A tabela de controle interno do Ministério da Defesa, obtida pelo UOL, mostra que o senador é padrinho oculto da verba. Outros 23 políticos do Centrão também foram beneficiados por recursos da defesa que movimentaram ao menos 1 bilhão entre 2021 e 2022. Quando eles são questionados até a respeito disso, né, Josias, eles dizem que isso não é algo que seja ilegal, que essas verbas devem ser realmente utilizadas para melhorias das regiões. É ou não é ilegal? É ou não é moral? Onde está o erro aí? O erro está em toda parte, Fabiola. Esse senador, o Carlos Fávaro, ele enfiou a mão em todas as cumbucas que o orçamento secreto proporcionou. Quando o Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução dessas emendas sigilosas que os parlamentares penduram no orçamento federal, ainda sob Bolsonaro, o Fávaro enviou ali para a sua base eleitoral essa fatia do bolo que foi servido de forma camuflada, numa camuflagem de legalidade, por meio do Ministério da Defesa. Enviou ali coisa de 30 milhões de reais para o seu reduto eleitoral. Já no governo Lula, quando o orçamento secreto havia sido declarado inconstitucional pelo Supremo, o Fávaro se aproveitou da sua condição de ministro da Agricultura para enviar para os seus currais eleitorais no Mato Grosso o pedaço da verba secreta que foi devolvida aos ministérios numa negociação do Lula com o Centrão, uma negociação feita ainda na fase de transição de governo. Então, um pedaço do orçamento secreto, inconstitucional, segundo o Supremo, foi devolvido aos ministérios, alguma coisa como 10 bilhões de reais, sob a condição de que os ministros não liberassem aquelas verbas, senão com a autorização dos parlamentares. Depois que os parlamentares indicassem, eu quero que vá para cá, quero que vá para lá. No caso da agricultura, o Fávaro herdou desse pedaço do orçamento secreto que foi devolvido aos ministérios, o Fávaro herdou ali 416 milhões de reais desse antigo orçamento secreto. E ele assinou alguma coisa próxima de 300 milhões de reais. Distribuiu desse total de 416, algo próximo de 300 milhões. Desse valor, ele enviou alguma coisa, um pouco mais de 130 milhões de reais para os seus redutos. Então, ele aproveitou a negociação feita por Lula para mandou dinheiro lá para redutos como Caranana, Matupá, Campo Verde, cidades nas quais ele tem voto ali, Querência, Alta Floresta, todas essas cidades muito caras ao Fávaro, porque ele se elege com os votos dessas cidades. Então, Fabiola, ele se aproveitou do orçamento secreto no Bolsonaro, sob o governo Lula. O Fávaro lembra um pouco a palavra favo, né? O ministro enfiou o dedo ali no favo de mel do orçamento secreto e agora ele foge das abelhas, porque a preferência dele por enviar verbas, seja de que origem for, seja pelo mecanismo que for, para os seus redutos, está muito clara. Então, agora o ministro vai fugir um pouco dos ferrões de abelha. Mas ele não está muito preocupado com isso não, Fabiola, porque o efeito já foi produzido. Ele agora, ainda que tenha que cancelar uma dessas dotações orçamentárias, ele vai dizer, olha, eu mandei o dinheiro, mas veja, estou sendo... Palácio, inclusive, sob pressão do Centrão, pediu ao ministro que ele cancelasse algumas desses empenhos que ele assinou para enviar dinheiro para os seus redutos, porque o Centrão reclamou. Bom, a gente faz a negociação e o ministro se aproveita disso eleitoralmente, então o ministro ele não perde a oportunidade de aproveitar oportunidades, Fabiola. Então, é um pouco o típico político brasileiro, grosso modo falando. Ele se aproveita, à medida que a oportunidade aparece, ele se aproveita.